Estudo da Torá. Livro de Yohanan. Capítulo 20. Havia-se passado o Shabá e logo após o Kiddush, ou ceia, Miriam de Magdala estava ainda perplexa com o que presenciara no dia anterior. Era Yeshua o seu Redentor? Ela mesma vira com seus próprios olhos todas as maravilhas e proezas que ele havia feito. Ora, ele mesmo enganara a morte, quando de suas garras tirou Shimon el-Azar, que já havia 4 dias preso. De como ele mesmo alimentara a multidão, milhares e milhares de pessoas haviam naquele dia sido saciadas e a sua fome esmagada pela quantidade de alimento que ele mesmo multiplicara a partir de 5 pãezinhos e 2 peixes. Ele cumprira todas as profecias. Era ele quem os libertaria, que reuniria todo Israel novamente para que estes pudessem se tornar a mais forte nação do mundo. Tinha nas mãos o poder de fazer descer fogo dos céus, de chamar todas as hostes celestiais para a sua defesa, tirá-lo daquela cruz. E agora estava ali o seu corpo repousando frio, imóvel, morto. Tudo isso era demais para todos os seguidores de Yeshua. O que havia dado errado? O que foi que eles não fizeram? O que foi que o mestre não fizera? Chorando em meio à escuridão, então Miriam, com os olhos marejados, quase não conseguindo ver onde seus pés pisavam, chega próximo ao sepulcro. De longe lhe parecia que algo estava errado. Enxugando as lágrimas, então aperta o passo e o seu medo se transforma na mais nefasta verdade. Fora seu sepulcro violado. Temendo por sua própria vida, mas ainda preocupada com o corpo de seu mestre, ela corre desesperadamente até a casa onde estavam Kefá e Yohanan. E como que se jogando à porta, com um estrondo e muito ofegante, pálida e com uma feição assustada, chama os outros para que vissem. O túmulo fora arrombado. Correndo então os dois, como que empurrando tudo que vissem pela frente, saem disparada. Ora, o discípulo amado, a passos largos, consegue ultrapassar Kefá e então, chegando no túmulo, com as pernas trêmulas e o coração como quem a sair pela boca, se abaixa e vê. De fato, o túmulo está vazio. Viu ele que os panos que cobriam a Yeshua estavam colocados de lado como se fossem dobrados. Nisto também chega Kefá e, olhando para dentro e entrando no sepulcro, também vê os panos que cobriam o santo corpo e também a pequena toalha que cobria o seu rosto postos de lado. Kefá, como que paralisado, olha para Yohanan e subitamente suas mentes se abrem e compreendem. Ele vive. E agora, em meio a sorrisos, risos e cânticos, saem dali para contar aos outros a boa nova da ressurreição. Miriam não foi com os 2 talmidins, na verdade não tivera coragem nem de entrar dentro do sepulcro, não queria ver o corpo violado e em seu grande medo nem perceber a felicidade de Yohanan e Kefá. Porém, toma fôlego e coragem e então decide espiar pela entrada para ver o que havia acontecido ali. Porém, ao olhar, entra em choque, pois podia ver 2 pessoas ali sentadas. Brilhavam com um brilho cintilante. Uma estava aos pés do local, a outra na cabeceira. Olhando para ela, então perguntam o motivo de seu pranto. Ela então lhes diz que alguém levara o corpo de seu mestre que estava ali. E ela mesma não sabia onde o tinham colocado. O silêncio nessa hora é ensurdecedor. Nada se ouvia, nem um grilo. Conversa, nem mesmo os insetos faziam o menor barulho. Porém, logo atrás, ela percebe que alguém está. E ao virar-se, então, não consegue reconhecer. Não sabia distinguir quem era aquele que ali estava, pois os seus irmãos haviam ido embora. Não havia mais ninguém ali. Julgou ser alguém que cuidasse do jardim, e então ela pergunta o motivo de ela estar chorando.
uma ponta de esperança brota em seu coração. Ora, se ele estava ali, possivelmente deve ter visto algo. Ou até, quem sabe, fora ele mesmo que decidiu por algum motivo tirar o corpo de seu mestre para fazer algo. Então roga-lhe para que devolvesse o corpo ou que lhe mostrasse onde tivera deixado, que ela mesma iria buscá-lo. Nesta mesma hora, ele pronuncia o seu nome. Quem sabe de um jeito que somente ele poderia fazer? Estava irreconhecível, não era mais o mesmo. Mas a sua voz era inconfundível. Como quem explodindo de emoção, ela agora joga-se aos pés do mestre. Porém, ele mesmo adverte que não lhe tocasse, pois ainda não havia cumprido toda a sua missão. Não havia ido ao Pai ainda, não havia entregue o sacrifício ao Pai, não havia entregue ainda os patriarcas e os profetas, os santos do povo de Israel para o Pai. Afinal, não ficara ele dormindo nesses dias, mas sim, como diz o livro das Boas Novas de Nicodemos, ele mesmo, enquanto na cruz, ao entregar o ruar, descer até as portas dos mundos dos mortos, e lá arrombou-lhes os portões, e resgatou a todos os que haviam morrido antes de sua vinda. Arrancou-lhes das garras da morte e do mundo dos mortos. Entendendo a mensagem do mestre e também a sua ordem, ela agora sai em disparada para falar aos amigos que o mestre havia ressurgido, como prometera, e que agora não era mais somente o Navi, mas também o filho de Elohim, o Mashiach. Parecia surreal tal história, não era possível. Eles mesmo o viram morrer e como ele estava e como ficou depois de crucificado. E agora a Miriam fala que ele ressurgiu. Tudo bem, ressuscitar a outros, mas a ele mesmo? Isso era impossível. Então, naquela tarde de discussões, estavam todos eles trancados em casa, pois temiam que agora, depois de matar o mestre, também quisessem matá-los. Sim, os boatos de que eles mesmos tivessem roubado o corpo de Yeshua estava correndo mais depressa que o esperado e com mais eficácia. Sabiam que logo os soldados do templo e também os soldados romanos poderiam vir buscá-lo e possivelmente fosse o seu fim. Repentinamente, enquanto conversavam, eis que o próprio Yeshua se apresenta no meio deles, como se tivesse sido transportado para ali. E assim, surgindo, disse: Shalom seja convosco. Todos ficam como petrificados, pois não podiam crer, suas mentes como que paralisaram. Em estado de choque, todos ali estavam. Então, pacientemente, ele mesmo lhes mostra as marcas das mãos e também a marca da lança em suas costelas. Ao ver tal cena, todos bradam de alegria. Muitos não conseguiram segurar as lágrimas. Grande era o seu medo, mas agora começavam a entender as santas palavras do Mestre. Agora, mais uma vez, ele lhes diz: Shalom esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A ordem foi dada. Era hora de colocar os 3 anos de aprendizado em prática. Agora cabia a eles operar toda a sorte de milagres, de cura, de maravilhas e também levar a todos os outros Yehudins aos pés do Pai. No princípio, Yeshua era Amenhá. Ele mesmo era o fôlego divino que saía da boca do Pai. Ele habitava dentro do Pai e agora podia também ele mesmo dar o Ruach HaKodesh para aqueles a quem escolhesse. E assim se fez. E ele os escolheu. E com um simples gesto lhes abençoou, dando-lhes o seu Ruach. Fez isso através do sopro, o mesmo que havia oferecido a Adão, e que por sua vontade viera a vida. Agora ele mesmo dava a todos os seus discípulos, não mais eram mortos, mas viviam a vida plena, e poderiam agora doar a vida àqueles a quem quisessem, pois como o nosso mestre ensina, só podemos dar aquilo que possuímos. Disse-lhes também uma das frases mais complexas de toda a palavra: aqueles a quem perdoares os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes lhes serão retidos. Ora, há alguns capítulos anteriores, o próprio Kefali havia perguntado sobre o que ganhariam se continuassem seguindo Yeshua, e por ele abandonassem tudo o que possuíam, e a promessa foi única, de que eles seriam juízes de Israel. Seriam eles que iriam julgar toda a nação daqueles, todo o povo, desde o menor ao maior, desde o mais novo até o mais velho. Se alguém lhes infligisse qualquer tipo de ofensa ou falta, ou até mesmo qualquer um dos seguidores de Yeshua e portanto do Pai, poderiam eles com toda a justiça julgar e absolver ou condenar. Não devemos esquecer que quando falamos de pecado, falamos de faltas e ofensas.
Existem 3 tipos dos mais aplicados por nossa geração. O primeiro é contra o nosso próximo. Ao ofendermos, roubarmos, mentirmos, adulterarmos, cobiçarmos, não estamos somente cometendo uma falta para com o nosso Elohim, mas também para com o nosso próximo. E é do nosso dever reconhecer nossos erros ao nosso Criador, mas também nos é necessário confessarmos os nossos pecados para com aqueles a quem ofendemos. Pedir-lhes perdão para que possamos reatar nossa convivência em grupo. O segundo é contra nós mesmos. Ao cometer uma falta ou quebra de uma lei, tendemos a nos culpar, por isso, os nossos erros. Dizem que o maior mal do século é o câncer. Porém, o próprio câncer possui uma possibilidade de cura. Mas existe uma doença, outra que mata. É mais silenciosa que o próprio câncer, é mais mortal das doenças. Seu nome é a culpa. Sim, ela nos limita, nos enfraquece, nos incapacita de evoluirmos na nossa jornada rumo ao reino dos céus. Por isso, devemos também aprender a confessarmos os nossos erros a nós mesmos. Mas mais importante que isso, sabermos perdoar ao nosso próximo é também a nós mesmos. E o mais importante dos grupos dos pecados, este é o pecado contra o nosso Criador. Devemos tomar muito cuidado, pois nossos erros afetam o nosso relacionamento com o Eterno. Podemos não fazer mal a uma mosca, mas muitas vezes nós negligenciamos o nosso contato com o nosso Salvador. E por isso viramos as costas para Ele e buscamos viver como se fôssemos donos de nossas próprias vidas. E com isso cometemos o pecado do orgulho e ainda duvidamos de sua onipotência, onisciência e onipresença. Em qualquer um dos casos, somente uma atitude pode ser tomada para que possamos de fato encontrar o caminho da paz: confessar nossos pecados. Porém, são poucos os que têm o dom de saber perdoar e é quase uma virtude exclusiva não dada a todos. Mas eles, os talmidins, eles receberam tal virtude e fora ela dada pelo próprio Elohim. Bem nesse dia, todos estavam presentes, menos Tomá, ou Tomé, o gêmeo. Então, ao chegar, todos muito felizes o abordaram, dizendo que o próprio mestre acabara de os visitar. Ao ouvir tal afirmação como sendo racional e também um tanto sarcástico, Tomá não crê em seus amigos, mas faz-lhes um desafio. Só acredito se eu mesmo puder tocar suas feridas. Então, uma semana depois, o mesmo fato vem acontecer. Estavam todos reunidos e então Yeshua lhes aparece. A porta estava fechada e mesmo assim ele entra, pois agora tem o poder completo sobre a matéria. E assim ordena para que Tomá toque as suas mãos e o lado do seu corpo, assim como ele mesmo havia pedido que acontecesse. Recebe do mestre então uma repreensão dizendo: não seja incrédulo, mas creia. Ao perceber que de fato era o mestre, então Tomá cai em seus pés e diz: Senhor, meu Elohim. Ora, agora Yeshua o repreende mais uma vez dizendo: benditos são aqueles que não viram, mas creram. Durante esse período, Yeshua operou mais uma série de maravilhas entre eles, mas por algum motivo, o qual não sabemos, não foram descritos nesse livro. Mas estes que foram escritos, foram assim escritos para que todos aqueles que lerem creiam que de fato ele é o Filho de Elohim, e assim crendo, ter vida no nome de Yeshua.